Parque São Jorge, ao vivo com o Jonas Campos. Hoje teve entrevista coletiva do cara que tem sido a aposta do Wagner Mancini no ataque do Corinthians, Jonas. É isso? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Flávio, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Sim, Michele, um garoto que acabou renascendo no Corinthians graças ao Wagner Mancini, garoto que até a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro tinha sido relacionado apenas para 2 partidas sem entrar em campo e agora ganha a sequência com Wagner Mancini. Eu estou falando de Matheus Davó, atacante, 21 anos, já engatou aí uma sequência de 4 jogos com 2 gols marcados, 2 gols importantes, né? Contra o Internacional e contra o Atlético Mineiro no último sábado. Jogador que não fazia parte dos planos do Thiago Nunes no início da temporada. O Diego Coelho também acabou não aproveitando o Matheus Davó. E agora com o Mancini ele ganha essa sequência. Inclusive uma história bastante curiosa, né? O Mancini veio enfrentar o Corinthians quando era técnico ainda do Atlético Goianiense aqui na Neoquímica Arena. O jogo acabou 0-0. No dia seguinte da partida, com o Atlético Goianiense ainda na capital paulista, rolou um jogo treino entre os reservas do Atlético Goianiense e os reservas do Corinthians. E nesse jogo treino, um reserva do Corinthians, o garoto Matheus Davó, fez um golaço e aí já entrou no radar do Mancini. Hoje técnico do Corinthians, dando chance para esse garoto que, como eu disse, estreou de maneira surpreendente contra o Internacional, marcando gol. E hoje, nessa entrevista coletiva virtual, revelou como é que foi o papo com o Wagner Mancini antes de receber essa sua primeira chance como titular aqui no Corinthians. Vamos ouvi-lo. Quando o Mancini me chamou foi surpresa, mas ele está acompanhando, ele já me acompanhava desde o amistoso que a gente fez contra eles, aqui na metade do ano, que eu fiz gol. E ele disse para mim que já me acompanhava desde aquela hora. E quando ele veio, ele já sabia minhas características, e ele me chamou de canto e falou: "Você sabe que eu não tenho medo de pôr você para jogar, né?" Eu falei: "Não, sei, professor." E ele falou: "Então você vai e vai dar conta do recado." Então essa confiança que ele passou para mim foi muito importante. Eu não guardo mágoa nenhuma dos outros treinadores que estiveram aqui, cada um tem sua opinião. Só que eu trabalhei firme para provar para eles justamente ao contrário, né? E graças a Deus eu consegui aproveitar essa sequência e os gols foram muito importantes, né? Para essa continuidade aí e focar para os próximos jogos agora. E olha, gente, o Jô segue cumprindo quarentena, né? Porque contraiu o novo coronavírus. O Bocelli ainda sofre com uma lombalgia, né? Segue como dúvida para o duelo de domingo contra o Grêmio. Então o Davó deve ganhar sequência, deve ser titular no domingo contra o tricolor gaúcho na Neoquímica Arena. Estão gostando do garoto, Michele, Celso e Flávio? E aí, estão gostando? Eu gosto do Davó. Gostei do que vi. Acho que contra o Internacional ele fez um gol que é muito difícil de fazer, então é um bom finalizador. Contra o Vasco, quando o Corinthians não apresentou absolutamente nada, quando teve a única chance foi com o Davó, que a bola... Né, ele não é um craque, mas é um jogador que quando recebe a bola ele pode levar perigo. Depois marcou o gol contra o Atlético Mineiro. Então ele está sabendo aproveitar a oportunidade dele. Eu me perguntava quando ele foi contratado do Guarani, lá atrás, por que nunca foi usado pelo Thiago Nunes? Não sei se ele já estava com o Carille no ano passado, acho que não, mas eu sou com o Thiago Nunes, depois com o Coelho, e aí com a ausência do Jô, com a ausência do Bocelli, ele tentou o Mantuan como falso 9, depois tentou o Matheus Vital, e de repente com o Davó, eu acho que é um homem de área, Flávio, e que, sabe, ele está no nível do Corinthians hoje. Não, ele não está aquém de outros jogadores do Corinthians. Então você tem que apostar, é o que tem para hoje. Ele está fazendo gol, né? Está fazendo gol, bota o garoto lá. Gol, com gol não se discute, né? Com gol não se discute. Tomara que ele cresça, que ele evolua, que ele, né, se torne realmente cada vez mais o cara que faz gol no Corinthians. Ó, esse gol eu achei muito difícil de fazer, que ele pega, sabe, bonito na bola. Acho que pega bem. Tomara. Torcida a gente tem, né? Agora, realmente... Não vai chegar na seleção brasileira. Não sei, de repente, às vezes o jogador evolui muito, né? Mas ele está cumprindo. O mais importante é o seguinte, está tendo oportunidade, está cumprindo e a gente respeita isso e torce muito por ele. Chamando novamente o Jonas Campos, direto do Parque São Jorge. Corinthians pega o Grêmio no final de semana com a volta de uma pessoa muito importante para o time, né, Jonão? Quem é?
Pois é, Michele, um veterano que voltou com tudo. Fábio Santos, lateral esquerdo, campeão do mundo em 2012, da Libertadores também em 2012 pelo Corinthians, voltou nessa fase bastante complicada, né? Um 2020 conturbado que vive o Corinthians, mas tem feito a diferença e os jogos dizem isso, né? Nas 3 partidas em que o Fábio Santos foi titular nesse retorno dele ao Corinthians, foram 2 vitórias do Timão, né? Sobre o Vasco e também sobre o Inter, e um empate contra o Atlético Goianiense. Inclusive, nesse empate, o Fábio Santos marcou o gol de pênalti do Corinthians, fez o gol que selou o empate do Timão fora de casa contra o Atlético Goianiense. Então é um cara importante, vinha revezando ali com o Lucas Piton por questões maiores, né? Não podia jogar a Copa do Brasil porque já tinha defendido o Atlético Mineiro e no último sábado contra o Galo pelo Brasileirão não pôde jogar por questões contratuais, mas volta a reforçar esse Corinthians domingo contra o Grêmio, assim como o Xavier, que volta de suspensão, o Otero, que servia a seleção da Venezuela, o Bocelli, como eu disse, ainda é dúvida, o Ramiro faz tratamento aí para um problema no tornozelo, mas não deve preocupar, deve ser titular mais uma vez nessa partida, titular de Wagner Mancini, e o Jô e o Matheus Vital, né, 2 baixas pelo novo coronavírus, mais 2 baixas aí no futebol brasileiro por causa da pandemia. Timão que volta a campo, domingão, 8h30 da noite contra o Grêmio na Neoquímica Arena, jogaço, hein? Boa, Jonas. E quem é favorito para esse jogo? Grêmio, né? O Grêmio. Claro. O Corinthians, além de tudo, tem uma tabela maravilhosa, né? Ele pega o São Paulo, ele pega o Renato Gaúcho, pegou o Inter também, que não jogou nada, mas ele tá pegando os times aí que, nossa senhora, além de tudo, né? E aí ontem o Bragantino ganhou. Alguém teria que ganhar, claro. Sim. Se o Curitiba ganha, a coisa fica pior, mas o Corinthians está se aproximando. Eu repito aqui, Flávio, a realidade do Corinthians é não cair para a 2ª divisão. Isso. Não tem como. Essa é a realidade. Ruim, pelo futebol apresentado, pela qualidade do time. O máximo que pode fazer o Wagner Mancini é organizar um pouco mais esse time. Já fez, até um pouco mais de intensidade, de briga pela bola pelo meio, talvez um pouco mais de velocidade na transição, mas, poxa vida, quando você olha o time do... Eu acho até o setor defensivo, embora não esteja no melhor momento, os jogadores não estejam nos seus melhores momentos, mas é bom, você tem Fagner, você tem Cássio, você pode ter Gemerson, que é bom jogador, Gil e o Fábio Santos, que tudo bem, tem final de carreira, mas ainda assim dá conta do recado. O problema é do meio para frente, especialmente quando você precisa de jogadores pelos lados e com velocidade. Aí você depende do Everaldo, que achei que pudesse ser um bom jogador quando estava no Fluminense, mas no Corinthians não consegue render. Matheus Vital nunca rende, Léo Natel é aquela coisa que a gente já conhece. Quer dizer, Cafu acabou de chegar. Aqui, da distância do... Não, mas eu não achei ainda. Isso que eu estava procurando. É só fazer não, pode falar que eu acho para você. Eu já então, não, eu quero fazer uma reza para não acontecer nada de ruim, né? O nosso querido Corinthians se aproximar da zona de rebaixamento, eu vou ficar muito ser melhor que eu. A possibilidade é muito grande. Eu ficaria inconsolável. Ai, Flávio, porque hoje, que veja só. Como está o nosso Corinthians? O Corinthians hoje está em 11º com 25 pontos. Está longe. Atrás dele tem o Fortaleza com 24 no jogo a menos. Ceará com 24 no jogo a menos, é o segundo que pode ultrapassar. Atlético Goianiense tem 24 mais o mesmo número de pontos. O Bragantino tem 23 mais o mesmo número de jogos, desculpa. O Vasco tem 22 mais 19 jogos, 2 a menos. O Atlético Paranaense tem 22 mais 2 jogos a menos. Isso o Curitiba tem 20, mas, ou seja, o Corinthians pode ser ultrapassado por Atlético Paranaense, por Vasco, por Ceará, por Fortaleza. Ele está na zona de rebaixamento. Não, aí ele cai para 16º. Quer dizer que uma rodada ele pode cair de 11º para 16º? É. Nossa, isso é pra pessoa ter um negócio no coração. Pois é, e a próxima rodada é um jogo fácil, contra o Grêmio. Tranquila. Isso que eu tô falando. Claro que não pode... Mete uma vodka no duro, é duro. Coitado do Chico Lang, por isso que o Chico vive pelos corredores falando palavrão, xingando. Mas é isso. Vai não adianta. Enlouquecer, cara. E quando a gente fala do grupo... Assim, por isso que eu tava procurando aqui. Porque tem times que às vezes estão na parte de baixo da tabela, mas você vê futebol. Você vê o time jogando. Verdade. O Corinthians, você não consegue ver. Mas você falou que tinha visto uma evolução do Mancini. Não, mas eu jogo um tempo, sabe? No segundo tempo, normalmente isso tava uma tragédia de uma melhorada. Aí você olha o Corinthians lança... Pô, cara, com todo respeito, eu torço demais pra essa molecada, sinceramente. Mas aí o Corinthians contrata o Jonathan Cafu.
O Celso gosta, falou que é ótimo jogador. Não disse isso. Você falou! Falei que era jogador para compor elenco. Ele não é muito diferente Então, de Léo Natel ele não vai e conseguir Evandro. fazer a diferença. Esse menino, Essa é a questão. Tá funcionando, mas ele não é o cara que vai fazer a diferença. Não é. Quando ele tem volume, não tem qualidade, né? Aquela coisa Essa assim do questão. jogador. Pô, esse cara veio, vai, sabe? Então, o Jô não tá andando, tá com problema, tá com... Mas também não... E aí, jogadores que poderiam resolver estão fora. Por exemplo, o Casares está machucado, o Luan não consegue jogar, o Cantígio, que para mim, não entendo, não joga, murchou. O Luan tá murcho faz tempo. Então, quer dizer, você fala assim, caramba, sabe? É uma coisa... E é o Corinthians, esse é o ponto. Ele não entrou no campeonato para brigar para não cair. Então é um peso maior. Claro. É um peso maior. Se ele toma um pau do Grêmio e fica colado de novo na zona de rebaixamento, Agora, pelo amor de Deus. O Mancini poderia pensar no Cantígio com mais carinho. Se ele quer colocar 2 volantes com mais intensidade, mas se não põe coloca... o Cantígio um pouco mais avançado. Ô Celso, mas se não coloca é porque não está funcionando. Porque o cara, ele está querendo, acima de qualquer coisa, livrar a cara do time. Eu concordo, o Cantígio realmente mostrou coisa, mas desapareceu, né? Murchou. Ai, gente, posso falar uma coisa? Esqueci até o que eu ia falar. Era do Corinthians, Essa a foi minha boa. solidariedade. Ó, gente, posso falar uma coisa? Eu esqueci o que eu ia falar. Era Nossa, isso. essa situação do Corinthians, né? A hora que eu lembrar, eu falo.